Eu posso me transferir de uma faculdade no Brasil para uma faculdade nos Estados Unidos? Quantos anos eu preciso para me formar em uma universidade norte-americana? Como se chamam os anos escolares nos Estados Unidos? Todas essas três perguntas, que são um pouquinho complexas, eu vou responder para você aqui e agora. Fala pessoal, eu sou Amaury Nunes, fundador da A10 Academy, empresa de intercâmbio esportivo, e você está aqui no meu canal, no canal do Intercâmbio Esportivo, onde eu vou tirar diversas dúvidas para vocês sobre intercâmbio e intercâmbio esportivo de uma forma geral. Intercâmbio esportivo, para quem ainda não conhece, é o intercâmbio que você vai estudar e praticar esporte. No nosso caso aqui, praticamente todos os atletas vão jogar futebol nos Estados Unidos, mas vou tirar várias dúvidas aqui para vocês, para outros atletas também que jogam vôlei, basquete, natação, tênis, enfim, qualquer outro tipo de esporte. Essas informações que eu vou trazer aqui para vocês agora vão te ajudar. A primeira pergunta que a gente recebeu e eu queria responder aqui para vocês é se eu posso transferir de uma faculdade do Brasil para uma faculdade nos Estados Unidos. E a resposta é sim, você pode transferir sim. Nesse caso, o que vai ser preciso? O histórico escolar da faculdade sua aqui no Brasil, para você saber quantos créditos ou horas-aulas você já fez aqui no Brasil e qual desses créditos vão ser validados nos Estados Unidos. Isso é bem importante que vocês entendam. Nem todas as matérias que vocês fizerem aqui no Brasil serão validadas nos Estados Unidos. Porém, uma boa parte vai ser sim validada. Então, para isso, você precisa mandar o seu histórico escolar das suas notas aqui do Brasil, as matérias que você já cursou aqui no Brasil na faculdade, para a sua faculdade nos Estados Unidos. Isso vai definir quantas matérias você ainda vai precisar cursar nos Estados Unidos para conseguir o seu diploma na faculdade, tá? Eu estou falando da faculdade. A segunda pergunta foi: quantos anos eu preciso para me formar em uma universidade norte-americana, em uma universidade nos Estados Unidos? E essa pergunta é muito boa porque depende, obviamente, de onde você entrar. Se você for um aluno que sai do Brasil como transferência, que você já conseguiu transferir algumas matérias, você vai precisar de menos anos. Porém, eu vou explicar isso aqui detalhado. Uma faculdade nos Estados Unidos, você precisa 120 horas ou créditos, depende da cidade ou do estado que você esteja, para você se formar. Então, normalmente, você vai fazer 30 créditos por ano. Créditos, só para a gente fazer mais um parênteses aqui em relação a isso, significa assim, uma aula de matemática, por exemplo, você tem 3 créditos. Uma aula de educação física, por exemplo, que é uma aula relativamente mais fácil, você só tem 2 créditos. Porém, existem aulas de 1 crédito, de 4 créditos e de 5 créditos, ou horas-aulas, dependendo, né, do lugar, da cidade que você esteja, eles chamam dessa forma. Então, se você fizer 30 créditos por ano, obviamente que você vai terminar a sua faculdade em 4 anos. No meu caso, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos do Brasil, eu já tinha cursado 1 ano e meio de faculdade. Então, eu consegui praticamente cortar 1 ano de faculdade. Nem todas as matérias foram aceitas lá, mas muitas das matérias acabaram sendo aceitas. E isso facilitou para mim, porque eu consegui cortar muitas aulas difíceis ali, que principalmente nos Estados Unidos é diferente em relação às matérias e em relação ao ano letivo, né? Eu vou explicar o que é diferente de uma faculdade nos Estados Unidos em relação às matérias e uma faculdade aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os 2 primeiros anos de faculdade se chamam General Education, educação geral. Então, você meio que cobre todas as matérias principais, básicas, para o seu curso. Você vai se aperfeiçoar no seu curso, seja engenharia, administração, seja o que for que você vai fazer. Você vai se aprimorar e focar nisso no seu 3º e 4º ano de faculdade. Então, normalmente, o 1º e o 2º ano são iguais para todos os alunos que cursam faculdade nos Estados Unidos. E, obviamente, que daí vem a ideia do Junior College. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal para vocês explicando a diferença do Junior College, do Community College para uma faculdade, tá? Então, em breve eu vou fazer um vídeo aqui para vocês respondendo isso. Mas, em relação aos créditos, hora-aula, você precisa de 120 créditos, em algumas matérias até 130 créditos, para se formar e ganhar o seu diploma de uma faculdade, de uma universidade norte-americana.
E a terceira pergunta que eu vou responder aqui para vocês é como se chamam os anos escolares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente só conhece o primeiro ano, que é chamado de calouro. Quando você está no primeiro ano da faculdade, você é conhecido como calouro. Nos Estados Unidos, você é chamado de freshman. Freshman é o seu primeiro ano. O seu segundo ano é chamado de sophomore. Segundo ano de faculdade, você é chamado de sophomore. No terceiro ano, você é chamado de junior, é o seu junior year. Então, você não está entrando no seu terceiro ano de faculdade. Você não fala assim em inglês. Você fala, eu estou entrando no meu junior year, é o seu terceiro ano. E no seu quarto e último ano de faculdade, é o seu senior year. Senior year. Então, só para a gente recapitular, se você pode transferir de uma faculdade do Brasil para os Estados Unidos, sim, você vai precisar mandar o seu histórico escolar e a escola vai avaliar as matérias que você já vai poder eliminar e não precisar fazer de novo nos Estados Unidos. A segunda pergunta, quantos anos eu preciso para me formar em uma universidade norte-americana? Se a gente seguir aquela regrinha de 30 créditos por ano, então isso significa que você vai cursar em média 15 créditos por semestre, você vai se formar aí exatamente em 4 anos. E o que aconteceu comigo nos Estados Unidos é um exemplo muito claro aqui que vai acontecer para muitos de vocês que vão fazer esporte e estudar nos Estados Unidos. No semestre que a gente tinha as competições de futebol, eu pegava menos matérias. O mínimo que você pode pegar lá são 12 créditos. Isso estava em média 3 ou 4 aulas, né? Dependendo de quantos créditos tinha uma aula. Lembra que eu falei que podia ser 3, 4, 2 ou 1, até 5. Então, isso dependia muito. Então, no segundo semestre, que era o semestre que eu não tinha futebol, eu fazia o meu limite máximo, que era 18 créditos. Então, eu conseguia compensar fazendo uma média aí de 15 créditos por semestre, me formando no total aí de 4 anos, contabilizando o meu ano aqui do Brasil. Então, eu consegui me formar nos Estados Unidos, fazendo todas as matérias dentro de uma programação, de uma grade que o seu tutor, você tem um tutor, um advisor, quando você chega lá, ele vai falar, bom, você vai fazer o quê? Vou fazer administração, vou fazer direito, vou fazer o que for. Então, você segue essa linha aqui. Você vai fazer 12 créditos nesse primeiro semestre, depois você vai fazer 18, depois você vai fazer 15, 14, 16, enfim, você vai crescendo. No final, você precisa estar com 120, no máximo 130 créditos para você encerrar os seus 4 anos de faculdade. Obviamente que eu estou falando de uma forma geral. Se você vai fazer medicina ou algum curso mais específico, você vai precisar fazer um pouco mais. Fechado, pessoal? Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Intercâmbio Esportivo. Se você tiver qualquer pergunta sobre intercâmbio ou intercâmbio esportivo, coloca aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Até se você tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo que eu fiz aqui para vocês, pode colocar aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida, que eu vou fazer um vídeo aqui para responder. Até mais!